O objetivo desse vídeo não é te assustar. A Bíblia nos diz que o conhecimento liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando nós falamos de previdência privada, estamos falando sobre um investimento que vai cuidar do seu futuro, da sua qualidade de vida, da sua família, e não pode ser qualquer investimento. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas previdências privadas que estão vigentes, funcionando com mais de 4 bilhões de valores investidos nessa previdência, rendendo 40% abaixo do CDI. Eu vou te mostrar financeiramente o impacto desse retorno, dessa rentabilidade no seu bolso e na sua trajetória com a previdência privada. É muito importante que você tenha esse conhecimento, porque a previdência privada possibilita seus clientes a fazerem portabilidade desse produto para produtos melhores, com melhores retornos de investimento a partir dessa perspectiva. Esse vídeo será libertador se você tem previdência ou se você deseja contratar uma previdência privada pensando na sua aposentadoria, independência financeira e futuro financeiro da sua família. Você está na nossa série chamada Quanto Rende, onde nós faremos um comparativo aqui com R$50 mil investidos numa previdência privada. Eu me chamo Vinícius, sou casado com a Ana Paula, planejador financeiro CFP, e estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Se vocês querem receber um conteúdo de investimento com propósito em casal, planejamento financeiro em casal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todo o conteúdo de propósito e com propósito para a saúde financeira do seu relacionamento. Nós sabemos que escolher bons investimentos é sempre uma análise importante na vida de um casal, porque ele vai trazer mais retornos no futuro ou algumas decepções. E eu vou te trazer aqui alguns dados reais de fundos de investimento em previdência privada, para que você identifique se a sua previdência hoje tem bons retornos. Caso não tenha, você pode estudar a possibilidade de portabilidade, e caso você queira contratar uma nova previdência, hoje existem ótimas previdências para que você contrate com bons investimentos e o retorno necessário e merecido para o futuro de vocês como casal e como família. O nosso vídeo será dividido em 3 partes. A primeira parte é uma questão conceitual para entendermos a previdência privada. A segunda parte eu vou te mostrar 4 fundos de previdência privada que estão vigentes hoje. Alguns são mais históricos e outros mais recentes. Você vai perceber que existem previdências que pagam historicamente péssimos retornos aos seus investidores, é mais o banco que ganha dinheiro do que o próprio cliente, e previdências que são boas previdências. E isso vai ser muito importante na sua jornada de casal investidor. E a terceira parte eu vou te mostrar financeiramente qual é o impacto financeiro de você escolher uma boa ou uma má previdência ao longo do tempo na saúde financeira do seu relacionamento. De fato, ela pode colocar mais dinheiro no seu bolso ou deixar muito dinheiro sobre a mesa. E isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Quando você decide fazer uma previdência privada, você fará um investimento, ou único ou mensal, com o objetivo de resgatar esse recurso no futuro. Só que, diferente de outros produtos de investimento, a previdência privada tem características específicas. Você tem, por exemplo, 2 modalidades, PGBL e VGBL. Você tem, por exemplo, 2 tabelas de tributação de imposto de renda, progressiva ou regressiva. Dentro dos produtos de investimento, a Previdência é o único que tem essas características e possibilidade de escolha para o seu investidor, porque é um produto pensado com a visão de longo prazo, para que você resgate lá no futuro, tendo um complemento de renda na sua aposentadoria, na sua melhor idade, tendo mais renda, mais recursos através de um produto específico com essa finalidade. Só que quando você decide fazer um investimento na Previdência, você coloca o seu investimento no banco, naquela conta de Previdência todos os meses, ou o banco debita automaticamente da sua conta corrente, ele está direcionando esse recurso para um fundo de investimento, que é o Fundo de Investimento de Previdência Privada. Esse fundo vai investir o seu recurso em 3 modalidades, basicamente. A modalidade do perfil conservador, do perfil moderado e do perfil arrojado. Você, como investidor, como um casal investidor, vai escolher onde você quer que essa previdência faça o seu investimento, de forma moderada, conservadora ou arrojada. Você vai escolher a previdência e o tipo de investimento que você gostaria que eles fizessem. E aí, a previdência, o fundo de investimento, fará o investimento do seu recurso, buscando essa rentabilidade ao longo do tempo. Mas é muito importante que você tenha algumas referências, por exemplo, de taxas de mercado financeiro,
para que você saiba se a sua previdência privada tem um bom retorno ao longo do tempo. E uma ótima referência que nós temos é a taxa Selic ou a taxa CDI, que é uma referência muito próxima à taxa Selic também. Logo, a ideia é que ao longo do tempo, a sua previdência esteja rendendo para você acima da inflação e, se possível, igual ou superior a um retorno da taxa CDI, que é a taxa básica de juros da economia, junto com a Selic ali. É muito importante, porque tendo mais retorno, seu patrimônio multiplica mais, ele cresce mais ao longo do tempo, superando a inflação, que é outro quesito muito importante também. Ok? Então, nesse momento, o que é importante você saber? Que a sua previdência vai investir de forma moderada, conservadora ou arrojada o seu recurso. Você, como cliente, faz essa escolha e tem a responsabilidade de acompanhar. Eles estão investindo bem o seu dinheiro? A Previdência, o fundo, está investindo bem o seu dinheiro por você? Quanto eles te cobram de taxa de administração para prestar esse serviço? É uma taxa coerente? Faz sentido? São pontos importantes da Previdência Privada. E eu vou deixar para você aqui um outro vídeo que entra com mais profundidade nos detalhes da Previdência. E agora nós vamos partir para o nosso comparativo prático dessas modalidades que eu te falei, dos 4 fundos de investimento. Então, se você quiser mais detalhes, assista esse vídeo que vai ajudá-los nesse entendimento e nessa compreensão da previdência privada. Se você já possui uma previdência contratada, eu recomendo que você pegue o CNPJ da sua previdência, entre aqui no Datambima, faça uma pesquisa sobre o CNPJ da sua previdência e faça essa análise que nós faremos a partir destes dados agora. Você vai colocar o CNPJ, vai achar a sua previdência e vai entender um pouco do histórico, do que tem acontecido historicamente com a sua previdência privada. É muito importante destacar que retorno passado, ganhos passados, perdas passadas não representam o nosso futuro, mas nos apresentam um demonstrativo do que aconteceu historicamente, no comportamento do gestor, o comportamento do fundo e o que aconteceu com esse fundo de investimento ao longo dos últimos anos. E é importante que você perceba isso e saiba principalmente se você está ganhando ou empatando com o CDI, ganhando da inflação, empatando com a taxa Selic, se o seu retorno está atrativo com aquilo que você tem de expectativa do seu investimento. Faça isso se hoje você já tem previdência privada, e se você não tem, você pode pesquisar também uma nova previdência, pegar o CNPJ e fazer a mesma pesquisa. Olha só, a primeira previdência é do Brasil Prev, e aqui é uma previdência que tem hoje, sob a sua gestão e patrimônio, 63 milhões de valores investidos neste fundo. Quando nós olhamos na parte de baixo aqui, olhando os últimos 3 anos, este foi o retorno esperado desse fundo de investimento. 27% foi a performance desse fundo de investimento para quem investiu nesse fundo, nessa previdência privada. Agora eu vou acrescentar aqui o CDI como uma referência para nós analisarmos e também o IPCA. Olha só que interessante. Essa previdência nos últimos 3 anos, deixa eu colocar aqui exatamente o prazo, nos últimos 3 anos, ela teve de retorno aproximadamente 27%. Essa previdência gerou de retorno aos seus investidores. Contudo, o CDI foi de 42%. Então, ela está rendendo abaixo do CDI nos últimos 3 anos. Quando nós falamos do IPCA, o IPCA foi de 15%. A inflação nesse mesmo período de 3 anos foi de 15%. Então, o fundo está ganhando da inflação, mas perdendo do CDI, que é a taxa básica de juros da nossa economia, junto ali com a taxa Selic, muito similar, muito semelhante à taxa Selic. Como este é um fundo de renda fixa, ele deveria estar com uma rentabilidade maior, muito próximo da taxa CDI, ok? Quando nós olhamos o período total deste fundo, nós temos aqui uma discrepância, ele não é um fundo tão antigo, é de 2023 aproximadamente, nós temos essa diferença. Agora vamos para um segundo fundo, e aqui você vai ficar chocado com o que você vai visualizar. Olha só essa segunda referência de um fundo de investimento da Caixa 300 Previdenciário. Esse fundo hoje tem 4,8 bilhões de recursos investidos nesse fundo de investimento. Uma informação que chama atenção quando você vai olhar sobre o fundo é que ele tem uma taxa de administração de 3%.
Tendo em vista que ele é um fundo de renda fixa, essa é uma taxa acima do que o mercado hoje está oferecendo, com fundos tão bons quanto esse, melhores do que esse com taxa de administração muito menor. Ponto de atenção. Olhando os indicadores desse fundo. Olha só, nos últimos 3 anos, este fundo rendeu 29%. Nós tivemos um CDI e também a inflação, IPCA, de retorno aproximado também. 42% CDI, 29% fundo, 15% do IPCA. Muito semelhante ao outro fundo, porque estamos olhando uma média de 3 anos aqui de retorno. Agora, olha só como é impressionante isso. Quando você olha o período total de existência desse fundo, ele existe desde 2002, 2003, ele já existia esse fundo de previdência, com essa taxa de 3% de administração. Olha só o retorno histórico. Nesse período de 2003 até agora, nós temos um retorno do CDI acumulado de 1.158%. Só que este fundo de previdência rendeu aos seus investidores 606% de retorno. É um bom retorno, 606? É um bom retorno. Mas a taxa básica de juros da economia, vamos colocar aqui inclusive, olha só, a taxa Selic. Vamos colocar exatamente a taxa básica de juros da nossa economia para que vocês percebam a discrepância que eu estou trazendo para vocês aqui compreenderem esse impacto financeiro na vida de um cliente. Olha só, tanto o Selic quanto tanto a taxa Selic quanto o CDI são muito próximos. Percebam a linha verde e amarela, elas quase não se desgrudam, é o Selic e a CDI. Observem essa discrepância. O fundo rendeu, historicamente, 613% do que você investiu. Isso é um bom retorno. A inflação nesse período foi de 300%, 296. Então você teve um rendimento de 600 com 300 de inflação, você teve um ganho real de 300% nesse período. Contudo, o rendimento mínimo, se você tivesse deixado seu dinheiro investido na Selic, seria de 1.179% do seu patrimônio. Olha essa diferença aqui discrepante. E eu vou te mostrar isso em números financeiramente na nossa próxima etapa. Então isso é gritante. E esse fundo tem hoje 4 bilhões e 800 de recurso investido nesse fundo. Então prestem atenção nos detalhes. Outro fundo, Sul América, 1 bilhão, 1,9 bilhão de investimento. Só que esse fundo, olha só a diferença, em 3 anos, esse fundo teve um retorno do CDI de 42%, só que o fundo teve 48% acima do CDI. Então, o fundo foi 48% de retorno, o CDI 42%. 6% aí praticamente acima do CDI de retorno em 3 anos de investimento. Isso é o normal que se espera de um fundo de investimento conservador, renda fixa, que busca ganhar igual ou superior à inflação, ao CDI e à taxa Selic. Olhem esses detalhes. Um fundo aqui com uma taxa muito menor de 0,90, factível e coerente com a sua realidade de proposta de investimento e um retorno acima do CDI. Então, consequentemente, nesse período, acima também da inflação. Último fundo, um fundo da Arca, da Grão Investimentos. Todos os fundos de renda fixa. Nos últimos período total aqui, esse fundo é fundo novo, de 2023. Ele teve um retorno médio aqui de 33%. Vamos considerar aqui também a inflação, o IPCA. Olha só, esse fundo teve um retorno nesse período de 2 anos e pouquinho, um CDI de 31%, o retorno do fundo 32% e o IPCA de 10%. Então, rendendo igual ou superior ao CDI, um bom retorno e uma taxa de administração de 0,59% ao ano, o que também vai impactar o quanto esse fundo vai descontar da sua rentabilidade de acordo com a sua taxa de administração. Mas vocês perceberam a discrepância dos dois primeiros fundos, que eles rendem muito abaixo do CDI e cobram altíssimas taxas de administração? Isso vai impactar muito a vida desse casal investidor. Novamente, ressaltando, é importante que a partir desse conhecimento, você pesquise as previdências que você hoje já possui contratado,
Faça uma análise, elas estão dando um bom retorno, estão trazendo um retorno factível com o serviço que oferecem, com uma taxa de administração justa. Se não estiver acontecendo isso, pesquise sobre a possibilidade de portabilidade dessa previdência para um produto melhor. Você não vai perder o seu tempo de investimento, o seu retorno, você vai fazer uma portabilidade, transferindo apenas as características essenciais desse produto, como taxa de administração, novas taxas de retorno, investimento, o que vai trazer para você mais recurso e patrimônio no futuro para a qualidade de vida de vocês como casal e como família. Então, dentro desse contexto, me fala aqui embaixo, você já sabia dessa discrepância? Você já tinha noção de que isso poderia estar acontecendo com a sua previdência privada hoje? Coloca nos comentários, me deixa saber se esse conteúdo está fazendo sentido para vocês e trazendo um conhecimento que vai ajudá-los a tomar melhores decisões financeiras. Olha só, eu vou fazer um comparativo agora financeiro. Qual é a diferença financeira no seu bolso, do crescimento do seu dinheiro ao longo do tempo, numa previdência ruim e numa previdência que está ganhando da inflação? Olha só a diferença gritante que você tem financeiramente. Agora nós faremos o comparativo financeiro. Quanto renderia o seu recurso de R$50 mil nos últimos 3 anos em cada um desses fundos de investimento? A última simulação vai ser a mais impressionante, que é o histórico desse fundo da Caixa, quanto ele teria rendido para você diretamente no seu bolso, dinheiro do seu bolso, de fato, nessa última simulação histórica. Mas nesses dois primeiros aqui, nós faremos a simulação dos últimos 3 anos. Olha só, se você tivesse investido lá no fundo da Caixa, nos últimos 3 anos, R$50 mil, o seu retorno seria de R$14 mil no seu fundo de investimento. Ok? Se você tivesse deixado esse dinheiro só no CDI puro e simples, o seu retorno seria de 21% de R$21 mil no mesmo período. Isso é retorno, de fato, crescimento do seu patrimônio. E a inflação nesse período, R$7 mil. Então, qual a análise que nós fazemos? O seu ganho real nesse período foi o seu rendimento menos a sua inflação. Você teve de ganho real, de fato, dinheiro acima da inflação, R$6.800 no caso do fundo, e no caso do CDI, você teria tido um retorno de R$13 mil acima da inflação, o que para o investidor e casal investidor que pensa no longo prazo, quanto mais eu ganho da inflação e maior é o meu retorno, melhor. Mais patrimônio e ganho real eu terei no meu futuro, alcançando meus objetivos mais rápido, inclusive com esse investimento. O que esse fundo nos mostra? Que ele está ganhando da inflação, mas perdendo e muito do CDI, quase 50% do CDI em relação ao retorno. Se eu tivesse deixado meu dinheiro fora da Previdência no CDI, eu teria ganhado pelo menos 50% a mais do que a Previdência me gerou, nesse tipo de fundo. Agora vamos olhar um segundo fundo de investimento. Quando nós olhamos o mesmo período de 3 anos, nós teremos aqui as mesmas taxas de IPCA e CDI, só que esse fundo da Sul América rendeu 48% do CDI, logo um retorno acima da inflação e acima do CDI. No mundo ideal, esse é um ótimo retorno, porque ele é acima do CDI para um fundo conservador de renda fixa. Características boas, renda acima do CDI e uma taxa de administração importante. O que impacta muito nesse fundo da Caixa? Ele tem uma taxa de administração de 3% ao ano, o que vai tirar da sua rentabilidade do CDI a taxa de administração. Isso acaba impactando o retorno do investidor. Agora, o último comparativo, e esse é impressionante. Se você tivesse investido R$50 mil desde que esse fundo da Caixa começou, até hoje, o CDI rendeu 1.170%. O fundo rendeu 611%. Olha estes números, o que aconteceu. Veja bem, R$50 mil no CDI teriam se tornado hoje R$585 mil. 50 mil se tornaram R$585 mil. Aproximadamente 20 anos aqui de acúmulo do CDI. O IPCA nesse período foi de 300% praticamente. E o fundo rendeu 600%. Vocês conseguem perceber o tamanho da diferença que esse investidor deixou de ganhar por ter um investimento ruim, um fundo de investimento que não investisse pelo menos ganhando igual ao CDI ao longo do tempo? E tá tudo bem em certos períodos você ter oscilações, ganhar acima, ganhar abaixo, mas mantendo uma média muito próxima ao que o CDI rendeu.
teria rendido aproximadamente 1000% de retorno nos últimos 20 anos esse fundo de investimento. Já a realidade do fundo é que ele rendeu 611%. É um bom retorno? É um bom retorno, mas muito aquém do que poderia ser ao investidor. Olha só a importância de conhecermos o investimento pelo qual o fundo está realizando o investimento do nosso dinheiro. Essa é a importância de um casal ter o conhecimento, e esse conhecimento liberta, porque a partir de agora você pode fazer uma análise das suas previdências, quanto você paga de taxa de administração, se é uma taxa viável, realista, diante da realidade do investimento que você faz, o histórico e o retorno histórico desse fundo de investimento, desde que ele começou, para que você entenda um comportamento e um padrão de comportamento desse tipo de fundo. E se as condições que você hoje tem numa previdência não são legais, não estão te trazendo um retorno igual ou superior ao CDI, dentro daquilo que você tem de proposta de investimento, estude a possibilidade de fazer uma portabilidade da sua previdência, buscando um retorno melhor, uma taxa menor, tendo maior eficiência tributária, resultados na construção da sua previdência privada para o futuro da sua casa e da sua família. Esse dinheiro lá na frente, quanto maior ele for, maior será o conforto, a tranquilidade, a qualidade de vida que você vai oferecer para você e para sua família no futuro. Então olhe para esse tema com muita seriedade e importância para que você escolha bons produtos para a previdência privada de vocês. Existem sim ótimos produtos como esse da Sul América, que traz uma taxa boa de retorno, de taxa de administração e um retorno equivalente à proposta de investimento. E isso é muito positivo ao longo do tempo. Então esse foi o nosso vídeo de quanto rende 50 mil reais na previdência privada. Tenho plena certeza e convicção de que ele vai falar muito à sua mente, ao seu coração, expandir a sua mente para a partir de agora olhar para esse produto com mais cuidado, com mais atenção, buscando os melhores retornos para o seu dinheiro e o futuro da sua casa e da sua família. Eu vou deixar para você aqui outro vídeo da nossa playlist do quanto rende e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.